Olá, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista e tô aqui hoje para compartilhar com vocês como foi o meu despertar espiritual, como eu percebi o chamado mesmo assim, para a curiosidade de como tudo funcionava. Eu respeito absolutamente todas as crenças e eu não tô falando que a minha é a certa. Isso foi a minha linha de raciocínio e como eu fui levada até a espiritualidade que eu acredito hoje. Então por isso que eu só quero demonstrar todo respeito por qualquer tipo de crença diferente da minha. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos, eu realmente era novinha. Parece que é uma época da vida, essa pré-adolescência, que a gente acha que sabe tudo mais do que todo mundo, como se a gente já tivesse muito mais bagagem que os nossos pais. Eu acho que é uma fase que a gente costuma diminuir, né, o que os nossos pais têm para oferecer de aprendizado. A gente busca, né, por aceitação, a gente busca por respeito, para que as pessoas comecem a valorizar o que a gente fala, o que a gente pensa, não como crianças mais, mas como adultos, né, assim, projetinhos de adultos. Fui batizada na igreja católica, eu ia à missa todos os domingos que a minha mãe levava e fiz a catequese até eu me crismar. Só que antes da crisma, eu começava a contestar tantas coisas que eu aprendia na catequese que pra mim não parecia fazer sentido. Não que estivesse completamente errado, mas eu sentia que tava ultrapassado, ou pelo menos a forma como aquilo era exposto pra mim tava arcaica. Nenhum dos meus colegas da catequese prestavam atenção, todo mundo só fazia bagunça, não existia interesse, sabe? Meio que a gente ia pra catequese pra dar uma passeadinha na rua depois. Então tudo tava muito deturpado pra mim, não só os valores, mas toda a história que eu aprendi na escola em relação à igreja católica mesmo, tudo que ela fez, né, de ruim, todas as coisas horríveis, né, que foram praticadas em nome de Deus, em nome de Jesus, do cristianismo mesmo. E pra mim a igreja mesmo em si, aquele templo maravilhoso, cheio de ouro, joias e a coisa mais linda do mundo, não significava nada do que Jesus pregava, que na verdade era simplesmente o sentimento e não o ambiente, né? Jesus nunca pregou em palácios, Jesus nunca fez questão, né, de estar em lugares completamente luxuosos. Ele só fazia questão da palavra, então do que tocasse realmente o coração daquela pessoa e fizesse com que ela sentisse fé, com que ela acreditasse. Ele é o maior exemplo da face da terra, mas nessa época eu não tinha tanta afinidade com Jesus. Não é que eu tinha afinidade, é que eu achava que eu era mais próxima de Deus do que de Jesus, que Jesus era assim, tinha a função dele lá, mas que quem me ouvia era Deus Pai, e eu era muito ligada a Deus, rezava muito pra ele, todos os dias, inclusive, mas pra mim Deus era uma coisa mais ampla e Jesus era meio que igreja católica. E depois, aos pouquinhos, que eu fui conhecendo Jesus de verdade, como aquele espírito de luz, assim, incrível, né? O melhor dos exemplos que a gente teve aqui na Terra. E aí, lá vai eu, né, contestar essas picuinhas de igreja, falar, gente, mas quem é o padre pra perdoar os meus pecados? Sem brincadeira, eu achava, assim, que confissão era a coisa mais, nem sei, esdrúxulamente idiota, porque, na minha opinião, o padre não tinha moral nenhuma comigo, porque tanto de escândalos em relação à homossexualidade dos padres, tanto escândalos em relação à pedofilia mesmo, né, que acontecia nas igrejas e todas aquelas histórias comprovadas. Eu achava assim que, cara, quem são esses caras, sabe? Pra poder me perdoar, eu tenho que confessar meus pecados e eles ainda têm um poder, assim, de falar, você tá perdoada, se você morrer amanhã, você vai pro céu. Muito estranho. Primeira coisa que eu, nossa, desacreditava, não adiantava você falar nada comigo que nunca ia me convencer, era que padre podia perdoar os pecados e no outro dia eu ia estar lá no céu se eu morresse. Isso eu não acreditava, eu achava que a vida tem muito mais a ensinar do que simplesmente uma confissão, sabe? Eu acho que você confessar o que você fez, não necessariamente você aprendeu, você só tá verbalizando o que aconteceu, que você tem o mínimo discernimento de que foi errado. Mas não significa que aquilo ali não significa que você aprendeu a lição, sabe? E também a história de céu e inferno. A igreja católica acredita em uma vida só, e por isso eles precisam determinar para onde vão as almas. E aqui eu tô falando isso com todo o respeito do mundo, a minha mãe é extremamente católica, mas foi exatamente nesse momento que eu comecei a divergir do que ela pensava, do que ela acreditava, para ter minha própria crença. A minha perspectiva mesmo, sabe? É essa. A perspectiva é quando a gente tem uma visão única e exclusiva de onde a gente está, né? Se eu tô aqui nesse corpo, com as experiências que eu já vivi, com tudo que eu ouvi, tudo que eu raciocinei, essa é a minha perspectiva, então eu só vou dar ela. E não significa que ela seja certa e muito menos única. Só significa que ela é minha. Nada mais. Essa visão específica, assim, que eu sei que é uma questão muito polêmica de céu e inferno, e eu não conseguia digerir nem o inferno para um Deus misericordioso, e não conseguiria digerir o céu para os bondosos
e coerentes com Deus. Então eu pensava assim, meu Deus, até Lúcifer mesmo, que foi o filho de Deus, que era um anjo de Deus, sabe? Por que Deus não teria misericórdia com ele? E quem não pedisse perdão, não vivesse assim a vida com o ego, com, sabe, soberba, arrogância, ia ficar no inferno eternamente, sendo que Deus também criou esses sentimentos em nós, porque Deus é o único que criou tudo. Deus não criou tudo e todos, tudo que existe, tudo que há. Então ele criou esses sentimentos também. Ele criou as situações ruins. Não tem como não ter criado. Porque ele que criou tudo. Então ele poderia ter criado um mundo perfeito e livre do mal. Poderia, não poderia? Não foi assim que ele fez. Ele criou um mundo completo, com todos os equilíbrios. Eu vou explicar o que eu entendi disso depois. Pra mim também era inconcebível viver no paraíso pra sempre. E isso foi uma coisa até difícil pra eu aceitar. Eu falei assim, gente, depois que eu morrer, eu vou ficar eternamente no paraíso fazendo o quê? Sabe, só coisas boas, belas e, sabe, pra sempre. Aí o que me assustava era o pra sempre. Porque assim, se viver, né, 80 anos, 100 anos, beleza, é uma vida, né, de coisas boas. Mas aí eu fui pensando, 1000 anos, 10 mil anos, 20 mil anos, 13 mil anos, infinitos 1000 anos pra sempre, lá no paraíso, sabe? Não era concebível, nem o inferno, nem o céu. Eram dois lugares assim que parecia que eu não queria estar. Falei assim, gente, eu não sei se eu tenho paciência pra ficar no céu o resto da vida, mesmo se eu for boa. Claro que eu também não quero arder no fogo das chamas do inferno, eu também não quero. Mas tá muito estranho isso pra mim, não tô conseguindo assim ter a coerência aqui, a lógica, sabe? E aí não fazia sentido eu acreditar nisso. Eu achava a missa um saco, eu odiava ficar na igreja. Eu não tinha a menor paciência pra ficar na igreja ouvindo o padre. Posso ter pegado, sim, padres mais antigos, que falavam tudo muito tradicionalmente. Hoje eu tenho certeza que existem muitos padres dinâmicos e que chamam todo mundo, eu sei que são muito legais. Mas na minha infância não era assim. Eram padres, assim, bem tradicionais e tudo era bem chato de estar na igreja. Sendo criança, sendo adolescente, quase que insuportável. No final todo mundo fala, graças a Deus. E todas as vezes que eu falava graças a Deus na hora de ir embora, eu falava assim, graças a Deus que acabou a missa. Toda vez eu odiava, não era o lugar que eu gostava. Até que eu desisti mesmo, falei assim, gente, missa eu tô vindo só porque minha mãe está obrigando com todas as forças dela. E eu e as minhas duas melhores amigas, a Ana Clara e a Marília, a gente sentava embaixo do confessionário, assim, que era um lugarzinho do lado de trás da igreja. E não ficava padre ali confessando na hora da missa, não, ficava ninguém. Ficava nós três sentadinhas assim numa parte de baixo que ninguém conseguia ver a gente, por incrível que pareça. Era tipo um casulo assim, ó. A gente entrava lá dentro e ficava falando a missa inteirinha, de qualquer coisa que a gente queria falar. A gente falava, era uma beleza. A missa começou a passar assim, na velocidade da luz. Minha mãe viu que eu tava nessa situação e começou a falar assim, Thais, eu posso te pedir só mais uma coisa nessa vida em relação à igreja. Depois eu não vou te forçar mais a ir na igreja. Tipo, é um mutirão de confissão, sabe? Vai assim, mais umas 300 pessoas começam a fazer fila, aí você confessa com o padre. Aí eu lá naquela filona, nossa, assim, meu Deus. Eu falei, mãe, já vim confessar com você várias vezes, mas agora eu não vou mais, que eu não acredito, porque eu realmente não acredito que o padre vai me perdoar dos meus pecados, então eu espero que você me respeite, eu não vou. Aí ela falou assim, Thais, eu posso te pedir só uma coisa, você não precisa confessar, você vai chegar lá no confessionário e vai contar pro padre todos os seus dilemas, e pedir pra que ele te explique por que eu tô nesse dilema, por que isso não faz sentido, fala tudo que você quiser com o padre, não precisa te falar seus pecados não, fala outras coisas. Aí eu falei assim, não, então tá, desse jeito assim eu vou. Aí eu fui. Na hora que eu sentei lá pra conversar com o padre, falei que eu desacreditava de tudo, falei que não fazia sentido nada pra mim. E no final das contas, ele não me convenceu de absolutamente nada. Nada do que a minha mãe gostaria. A única coisa que ele pôde falar pra mim, porque ele realmente não contestou nada do que eu falei, é baseado em crença, ou você crê ou você não crê. Aí ele falou assim comigo, eu entendo que você tem uma crença única sua, Thaís, mas com essa sua visão, eu tenho absoluta certeza que você vai ser uma grande pregadora das palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, basicamente, siga o seu coração e se aprofunde mais na história de Jesus, que é isso que eu acho que mais vale a pena. Mas ao mesmo tempo, eu tava sem nada. Eu não tinha, sabe, eu só desacreditava, mas eu não tinha no que acreditar. Nada fazia sentido e eu era muito nova, não tinha bagagem, não tinha livro, não tinha nada, eu não tinha lido nada. Eu tava basicamente assim, um livro em branco. E o universo, assim, parece que falou assim, ah, você tem interesse nisso, em saber como é a espiritualidade? Eu fui literalmente atraída para esse tipo de conhecimento que eu tava buscando. E eu namorei um menino que os pais dele e ele, né, eram espíritas kardecistas. E ele me levou pela primeira vez num centro espírita kardecista, onde existe palestras e passe espiritual, que é tipo um reiki, assim, sabe? Uma coisa muito maravilhosa que você sente
muita leveza e a presença assim, de muitos espíritos de cura, de auxílio. E antes do passe é um estudo, né, gradual. Toda semana, Allan Kardec e os espíritos que respondiam, né, Allan Kardec, falavam sobre como é a espiritualidade. Falavam muito sobre Jesus Cristo, todos os santos, só que na perspectiva kardecista. E eu simplesmente achei fantástico, porque para mim fazia todo sentido acreditar em várias vidas, infinitas vidas, evolução junto com morte, nascimento, morte, nascimento. Eu fiquei com o olho assim brilhando de descobrir várias coisas que eu tive a oportunidade de descobrir com o estudo da espiritualidade, segundo Allan Kardec, que inclusive é segundo Chico Xavier, que no Brasil, nosso maior representante maravilhoso. O Chico foi um grande médium que pregava tudo o que está escrito no livro de Allan Kardec. Allan Kardec é francês. Ele veio trazer para nós, né, para nossa cultura, a explicação de toda a espiritualidade, Chico Xavier, porque ele sabia acolher todas as religiões, tudo. Ele era uma pessoa muito iluminada mesmo, que proporcionou grandes avanços, né, aqui na nossa trajetória. Por que Deus dá essas condições para as pessoas de formas tão diferentes? Não existe justiça, então Deus não existe, porque eu só acredito em Deus se ele for justo. Então, se não existir justiça, pra mim, não existe Deus, tudo só foi uma coincidência. E aí eu já tava quase virando ateia nessa questão, principalmente, da justiça mesmo. Até que, quando eu comecei, né, a me aprofundar em relação a várias vidas, a entender que somos uma transferência de energia e estamos habitando esse corpo, mas posso habitar outros corpos à medida que eu for nascendo novamente, a vida é extremamente justa. Pensando assim, porque a gente consegue alinhar a energia kármica. A energia kármica é uma energia de consequência das suas ações. É como se fosse os frutos colhidos do que você plantou. Independente se for coisas boas ou coisas ruins, isso não é uma justificativa extremamente básica do porquê pessoas passam fome e do porquê pessoas têm muita comida em casa. Acho que é uma das coisas muito deturpadas acharem que, na visão espírita, as pessoas que passam fome, que têm dificuldade, são pessoas que fizeram mal para alguém, por isso que elas merecem sofrer agora. Isso não é verdade, e muito menos pessoas privilegiadas, beneficiadas, significa que elas só fizeram o bem, por isso elas estão recebendo isso agora. Porque quando a gente vê o karma como uma visão mais profunda, significa que cada um de nós precisamos passar por experiências diferentes. Através dessas experiências, nós somos espiados, né? São provas e expiações de como a gente vai reagir às situações. Então, como são várias vidas, eu vou nascer rica, eu vou nascer pobre, eu vou nascer sem orelha, eu vou nascer sem perna um dia, ou já nasci alguma vez, todas as formas possíveis. Uma vida a gente vai ter câncer, vai morrer com 30 anos, na outra a gente vai morrer de velhice. Então, assim, são tantas vidas, tantas experiências e a aprovação, assim, a verdadeira experiência tá em como nós vamos reagir a essa diversidade de experiências. Nada é de tudo ruim e nem tudo é de tudo bom. A pessoa que é extremamente privilegiada, tem tudo, muita comida e tal, morre de obesa. Então ela é uma pessoa que infelizmente vai desfrutar das consequências kármicas de tanto que ela comeu. E isso não é legal, tá? Porque a pessoa deve passar por muitos problemas de respiração, a gente não sabe como que vai ser a morte dessa pessoa. Então são tantos pequenos detalhes que nada pode ser generalizado, pelo amor de Deus, e muito menos julgado por nós que não sabemos o que aconteceu nas vidas passadas e qual a providência divina, porque ainda assim tem um Deus maior que olha sobre todos e ele sabe o que cada um precisa experienciar. Pensando assim, a vida é extremamente justa. Não porque uma pessoa morre de fome e a outra morre de obesa, mas porque karmicamente nós também podemos concluir essa justiça na próxima vida. Não que isso vai acontecer sempre, porque muitas vezes o karma vem na mesma vida mesmo. Só que em outras o karma pode acontecer na próxima. Na próxima eu posso voltar perto daquela pessoa que eu briguei muito nessa vida. E nessa agora a gente se afastou, nunca mais conversei com aquela pessoa, tô brigada de mal. Na próxima vida a gente vai voltar irmãozinho. Isso é um exemplo. Isso é muito interessante, que por mais que a gente tenha desavenças, coisas a serem resolvidas, pro nosso crescimento mesmo, a gente tem a oportunidade de fazer isso também em outras vidas, conforme for os desígnios de Deus. E explica muitas coisas que eu tinha em relação à mediunidade que eu ainda não sabia que existia em mim. Porque eu sempre achei que eu era uma pessoa nada médium, até eu começar a dar atenção pro que eu sonhava. Tem até um vídeo que eu vou deixar no link aqui ou aqui no card, que eu conto a importância dos sonhos na minha vida e que todo mundo deveria dar importância pro que sonha, que é uma voz que nós temos do nosso inconsciente, da nossa intuição mesmo, faz com que a gente entenda a vida de uma forma mais ampla. E aí eu nesse despertar, né, que duraram anos, de 11 aos 16, assim, foi esse processo, até eu ter o mínimo de bagagem pra entender o que eu tava acreditando. Por quê? Eu comecei a ler livros espíritas de Allan Kardec.
tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Se você é um principiante, por exemplo, eu não aconselho ler sozinho. É muito bom a gente ler num estudo junto com outras pessoas, que dê pra perguntar o porquê que falou aquilo, porque a gente é mais contextualizado em toda uma história, sabe? Porque é complexo e muitas pessoas perguntam: Thaís, me explica certas coisas lá do plano espiritual. Foram tantas palestras que eu fui pra entender isso, tantos livros que eu li pra poder conseguir imaginar como que isso é, como que é a grandeza da espiritualidade. Não tem como eu te explicar em poucas palavras, nem em texto, nem em um dia. Por isso que é uma bagagem. Então, se você tem interesse, começa a ir no centro, começa a ver palestra, assista filmes. Tem filmes tão maravilhosos, brasileiros mesmo, do Chico Xavier, por exemplo. Nosso Lar é um livro que eu li e leio, é um dos livros, é o único livro que eu li várias vezes e continuo lendo, porque ele tá sempre comigo. Eu pego, abro ele e falo: nossa, eu tô precisando ler sobre isso agora, e consigo resgatar muita coisa verdadeira de como é de fato a vida no plano espiritual e em todas as questões, inclusive questões financeiras, como que funciona o dinheiro lá, como que funciona a hierarquia lá, como que é a roupa, como que são as casas, porque segundo Platão, né, aqui é a cópia imperfeita do mundo das ideias. O mundo das ideias nada mais é do que o mundo ideal, o mundo perfeito, que é o mundo no plano espiritual, que é onde a gente mora. A gente só está aqui numa experiência bem material para saber como que a gente está reagindo às experiências materiais. Mas a verdade é que nosso lar é lá, porque é o lar do nosso espírito e não da nossa carne. Mas assim, depois de um tempo, eu percebi que pessoas que estudavam muito sobre espiritismo kardecista, às vezes tinham um ego um pouco inflado em relação à evolução mesmo. Assim, não todos, por favor, não todos, mas muitos se sentem mais evoluídos do que outros só por saberem mais como é a espiritualidade. Mas na verdade isso é só um conhecimento como qualquer outro. Não significa que uma pessoa que não entenda nada de jornalismo seja menos inteligente do que eu que sei sobre jornalismo, porque essa pessoa, ela sabe muito de outras coisas que eu também não sei. Eu acho que a vida é sobre isso, né? Em meio aos centros, muitas pessoas acham que só por ter esse conhecimento da espiritualidade se julgam mais evoluídos. Na verdade, isso pra mim é pura arrogância, quando o conhecimento eleva o seu ego junto, sabe? Isso destoa muito do que Jesus é, sabe? O exemplo de Jesus, ele é perfeito, não tem um defeito. E às vezes certos espíritas kardecistas dão uma elevadinha no ego. Aí eu comecei a não me encontrar muito nos centros espíritas kardecistas, por mais que eu adore, eu goste e vou. Só que a vida foi me mostrando que nada disso é à toa, sabe? Meu conhecimento é um processo e eu ia entender as coisas de uma forma ampla, porque sempre foi meu desejo, nunca foi meu desejo migrar de religião nem nada, mas sim entender como são as religiões. Às vezes eu até penso que eu deveria ter estudado teologia, que é o estudo de todas as religiões, assim, no contexto histórico, mas, na verdade, a única coisa que eu gostaria de entender é o nosso sentimento em relação a divindades, né? Porque é inato. Independente de toda a história, nós vemos indígenas tendo seus rituais espiritualistas, só que cada um no seu contexto cultural. Ótimo, comecei a pensar, falei, gente, óbvio que um índio não vai ir pro inferno só porque ele não acredita em Jesus ou nos seres da Igreja Católica. Ele não vai. E não significa que a Igreja Católica deva dominar o mundo e acabar com todas as outras culturas, porque isso não é legal. A vida tem que ser sobre respeitar o diferente. Nessa caminhada eu tive alguns insights mediúnicos, que é igual um que eu conto no vídeo sobre os sonhos, da importância dos sonhos. A minha mediunidade, ela é mais aflorada em relação aos meus sonhos. Às vezes eu tenho sonhos muito esclarecidos, pra mim faz muito sentido. E aí eu comecei a ter certeza que a espiritualidade existia. Não tinha como eu negar mais aquilo, porque era uma presença verdadeira em mim e comprovações reais. Assim, por mais que eu esquecesse, assim, às vezes eu fico desligada da espiritualidade, ela é uma certeza que eu tenho, porque eu já vi, presenciei coisas assim, que senti coisas que não tem como eu negar, sabe? Falar assim, não existe, isso aqui é doideira da minha cabeça, sabe? Não é doideira, não tem como ser doideira, sabe? E se fosse doideira, a doideira não justifica o que aconteceu. O que aconteceu só é justificado pela espiritualidade. Assiste o vídeo aqui que eu conto mais sobre isso. E assim, na vida, né, eu me afastei um pouco também da espiritualidade. Quando eu entrei na faculdade, comecei a curtir muito, beber, conheci muitas pessoas e foi um período também importante da minha vida que eu não posso negar a importância. Aproveitei muito e nesse momento eu me afastei, não teve como eu me aproximar, até porque eu não estava com responsabilidade nenhuma, a não ser, assim, a faculdade. Eu acho que a gente tem que passar por isso e deve ser respeitado, sabe? Todo mundo tem seu tempo de
curti também a matéria. Até que eu conheci o pai da minha filha, que é o Pedro, e ele tem uma mediunidade um pouco mais aflorada em relação a incorporações. E ele me levou num centro espírita da Umbanda. É uma religião monoteísta também, afro-brasileira, e ela é baseada em 3 conceitos fundamentais, que é o da luz, da caridade e do amor. E Umbanda, a tradução assim, vem de uma palavra lá da Angola, que significa a arte de curar. E o que acontece no centro de Umbanda? São trabalhos espirituais de cura, mas esses trabalhos vêm através de uma incorporação por parte do médium, em que ele consegue aflorar certas entidades que muitas vezes são brasileiras ou específicas lá que acompanham aquela pessoa e falam coisas, tanto que as pessoas precisam ouvir, coisas incisivas, fortes, quanto auxílios e acolhimento, como a energia dos mentores, são nossos anjos da guarda e pessoas que estão nos acompanhando, que nos querem bem. Por outro lado também, vem pessoas que precisam falar coisas do porquê elas estão nos acompanhando e muitas vezes não são legais, por exemplo. E não quer dizer que é ruim, só quer dizer que você tá vibrando uma sintonia que você não deveria. Mas sempre é responsabilidade nossa. Eles são chamados muitas vezes de obsessores, mas a culpa do obsessor estar do seu lado, na verdade é sua. Enquanto você vibrar ou buscar por certas coisas, aqueles espíritos que estão vibrando na mesma sintonia vão estar do seu lado. Por mais que você tenha mentores que tentam te acolher, tentam te trazer pra luz, se você estiver vibrando naquela energia ali, vai ter um obsessor, né? Uma pessoa naquela uma energia vital baixa. E os obsessores, eles não são vilões, eles não são demônios, eles simplesmente são nossos irmãos em uma condição muito densa de existência. Eles não conseguiram ou não se abriram ainda para encontrar a luz e ao mesmo tempo não conseguem pedir ajuda, estão presos a certos sentimentos muito pesados e densos e egoístas, sentimentos relacionados à matéria. Então por isso que eles são densos. E temos os mentores, que são espíritos fluidos, leves, que nos instruem. Então quando você tem esses 2 pesos, né, você recebe informação dos seus obsessores ou dessa energia ruim, que você precisa entender onde é que tá seu erro, sabe? Por que você tem que aprender tal coisa? Por que aquilo na sua vida tá acontecendo? Tem um motivo. Então você recebe essa informação de uma forma incisiva e algumas vezes bem dura, e de outro lado você recebe auxílio e acolhimento. E muitas pessoas podem não acreditar, mas não tem como negar certas características, nomes que só você sabe. E o incorporado lá, que é o médium, ele te fala coisa que não tem como ele saber. E nessa situação, você entende que não tem como negar. Por mais que você ache que a pessoa possa estar exagerando, possa estar fingindo, pode estar igual um ator lá falando coisa pra você, mas no final das contas dá pra sentir a energia, sabe? Quando eu tive essas experiências na Umbanda, eu achei muito legal. Primeiro porque eles iniciam, né, a reunião com muito estudo sobre os livros de Allan Kardec, toda a passagem sobre a espiritualidade, como ela funciona, e depois vem manifestações culturais brasileiras, porque além de ter o Preto Velho, tem a Avó Mariana como pessoas que acolhem, né, auxiliam. São simbolismos, né, que a gente dá para certas energias que é da nossa cultura, porque no kardecismo a gente não vê incorporações com facilidade, a gente só vê estudo sobre a espiritualidade, mas prática mesmo, no máximo é o passe. Na Umbanda tem muito trabalho legal, direto, assim, que você consegue ver a espiritualidade agindo, assim, e o Pedro incorporou algumas vezes também, que fez muito sentido pra mim, que eu entendi como que funcionava essas entidades, até que aconteceu um dia que eu tava do lado de uma pessoa que tinha perdido o pai por Covid. E o pai dela tinha acabado de separar da mãe e tava com outra mulher. Então meio que ele afastou das filhas, assim, uma questão de meses, parou de falar com todo mundo direito. Em assim, frações de segundos, ele contraiu Covid, partiu pro plano espiritual e ficou tudo sem resposta, sabe? Um pai super presente a vida toda da família e por um lapso ele se afasta totalmente, fica com outra mulher e parte sem falar com as filhas, sabe? Foi uma coisa assim de arrepiar, porque ninguém entendeu nada, nem ele. Ele também não tava bem lá no plano. E a gente tava numa confraternização normal e era muito recente. Só que eu comecei a arrepiar. Eu senti muito a presença dele. Eu senti que eu precisava falar alguma coisa com ela. Era um sentimento assim, incisivo com ela. Eu precisava falar. Até que em algum momento eu sentei e falei: nossa, acho que eu tô sentindo muita presença do seu pai aqui. Comecei a falar. Eu não mudei minha personalidade, não mudei meu comportamento e nem a forma como eu falo. Falei igualzinho eu mesma. Muitas coisas que eu não sabia. E naturalmente saía pela minha boca. Eu falei com ela: não sei o que sou eu, o que é seu pai, mas eu precisava ter te falado isso. Ela olhou pra mim e falou:
Thaís, eu sei quando não era você, porque sua pupila dilatava muito e você falava coisas que não tinha como você saber. Nesse momento eu entrei em choque e falei, nossa, ainda bem que eu não tô louca, ainda bem que eu não falei isso, né, como se eu fosse uma doida varrida, porque não faz nem sentido, que eu nem sou próxima dessa pessoa. E a partir daquele dia, né, eu consegui afirmar que uma vez na vida eu incorporei, mas foi bem suave, foi bem tranquilo, ou seja, quando a gente dá passagem pro que o espírito precisa verbalizar, ele tá com uma necessidade de falar uma mensagem e através, né, da nossa consciência, da nossa abertura e sensibilidade, a gente consegue passar a mensagem verbalizando, outras pessoas psicografam, né, que é o caso do Chico Xavier mesmo. Além dos livros que eu li, teve um outro livro que me fez entender muito bem sobre também o nosso sentimento natural em relação ao divino, que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele é um livro assim que todo mundo do mundo deveria ler. Ele é um best-seller, não é à toa, ele é maravilhoso. Eu vou deixar indicado aqui uma listinha de todos os livros que eu acho, nossa, fantásticos. Se vocês tiverem tanto em relação à espiritualidade quanto em relação a outros aspectos de curiosidade que eu gostei muito. Eu acho que vale a pena, sabe, entrar no nosso repertório de leitura. E com o tempo também, eu fui sentindo, né, tanto o budismo quanto o taoísmo e essas religiões orientais de uma forma muito legal também. Entender a meditação como cura, como que cada pessoa, cada avatar desse contribuiu para que a gente hoje tivesse a oportunidade de ter esse conhecimento amplo sobre a espiritualidade e cada um agregou com a sua forma, com o seu jeito. E aí a partir de tudo isso eu comecei a vigiar muito o que eu consumo, não só de leitura, mas de série, filmes. Eu acho que isso aí a gente alimenta a nossa alma, a gente alimenta a nossa vibração, a gente sente, né? Porque quando você vê um filme, você sente um pouco aquela tensão, ou você ri, né, daquela comédia. Tudo tem que ser respeitado e pra mim, sinceramente, acredito que mais ainda do que antes, porque como eu já tenho uma consciência de como tudo funciona, eu quero preservar minha energia e poder usufruir da melhor forma da vida, né, de como ela é. Até que teve uma vez que eu e o Pedro, a gente começou a assistir uma série também na Netflix, chama Maria de Magdala, que é a história de Jesus Cristo, dos 3 últimos anos dele, com a visão de Maria Madalena. E eu achei tão legal, mas tão legal, e a gente não parava de ver, a gente ficou assim sedento da palavra de Jesus. E a gente já sabe a história de Jesus, né, porque toda Semana Santa tem um filme que passa resumidamente, mas a gente sempre esquece, sabe, das passagens, dos detalhes, e quanto mais a gente lembra, melhor é, porque são exemplos muito perfeitos, coisas que impressionantemente são aplicadas até hoje. Tem acontecimento na nossa vida que a história de 3 anos de Jesus Cristo consegue dar uma solução, o melhor exemplo possível de como a gente deveria agir naquela situação. Eu já tava com sede, sabe, de saber a história dele mais a fundo, porque eu tava estudando muito sobre espiritualidade e pouco sobre, né, Jesus, que é um exemplo, assim, perfeito. E aí, depois dessa série, eu senti que eu me aproximei tanto, sabe, da verdade dele mesmo, da energia, né, que ele representa pra nós. Porque tava lá Jesus nas bodas de Caná, multiplicando o vinho de todo mundo, sabe, fazendo o rolê acontecer. E não só na última ceia, mas várias outras ceias. Ele esteve reunido com os discípulos e com todas as mulheres que acompanhavam ele, as mulheres dos discípulos, a Maria, a própria mãe dele, a Maria Madalena, que era outra discípula dele. Ele sempre falava sobre como é importante desfrutar de momentos felizes, de estar todo mundo lá ceiando junto, comendo, conversando, comemorando, sendo feliz, sabe? Teve até um momento que algum dos discípulos falou: não tô conseguindo me divertir, sendo que tem uma pessoa que tá ali fora muito triste e tal. E Jesus falou assim: sempre vão ter pessoas sofrendo, mas não é por isso que nós não devemos ser felizes. Isso tem a ver com uma consciência de que você merece ser feliz, você merece o amor, você merece o melhor, e quando você puder ajudar, faça-o. Você precisa viver o que há de bom. O vídeo foi esse, eu abri meu coração em relação ao meu despertar. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever no canal, deixa seu like. Eu aqui bem falando de Deus, né, de Jesus. E a minha mãe acabou de trazer um pratinho com café e pão de queijo pra mim. Nossa, eu sou muito grata por toda a existência, porque tudo é perfeito. A gente tem que acreditar, confiar e agradecer. É isso, a minha mãe deixou aqui pra mim, gente. Fala sério. Gente, espero muito você no próximo vídeo. Beijinho e até mais.